Ei, seja bem-vindo ao canal Curiosidades do Mundo. Hoje, vamos mergulhar em um dos períodos mais fascinantes da nossa história, o Brasil Império. Prepare-se para conhecer fatos históricos, personagens importantes e curiosidades pouco conhecidas que mostram como o Brasil se transformou de uma colônia portuguesa em um império independente e moderno. Tudo começou em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, proclamou a independência às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, no famoso ato conhecido como o Grito do Ipiranga. Com isso, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e tornou-se um império, com uma monarquia constitucional. Dom Pedro I tinha poderes moderadores, mas também existia um parlamento e uma constituição estabelecendo as bases da política brasileira. Apesar da independência, a sociedade e a economia ainda eram muito parecidas com o período colonial. A economia brasileira continuava centrada na agricultura, com destaque para o café, o açúcar e o algodão, que eram exportados principalmente para a Europa. A escravidão ainda era uma prática comum, com milhões de africanos trazidos ao país. Só em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, a escravidão foi oficialmente abolida. Até lá, o debate sobre a abolição já fervilhava, e líderes como Joaquim Nabuco e André Rebouças pressionavam pelo fim dessa prática. Curiosamente, Dom Pedro I não teve uma vida tranquila como imperador. Enfrentou crises políticas, revoltas internas e insatisfação popular, que o levaram a abdicar do trono em 7 de abril de 1831 e voltar para Portugal para assumir o trono português. Durante a sua ausência, o Brasil passou pelo período da regência, governado por regentes provisórios. Esse período foi marcado por revoltas regionais, como a cabanagem no Pará 1835 a 1840, a Farroupilha, ou Revolução dos Farrapos no Rio Grande do Sul, 1835 a 1845, e a Balaiada, no Maranhão, 1838 a 1841. Essas revoltas refletiam insatisfação com impostos, concentração de poder e desigualdade social, mostrando como o Brasil ainda buscava seu equilíbrio político. Em 1840, Dom Pedro II assumiu oficialmente o trono aos 14 anos de idade, após a antecipação de sua maioridade. Ele se tornaria um imperador admirado, governando por quase 50 anos. Dom Pedro II era conhecido por seu amor à educação, ciência e cultura, incentivando a criação de escolas, bibliotecas e instituições científicas. Ele viajava frequentemente, trazendo ideias de modernização para o Brasil, como a implantação de estradas de ferro, telégrafos e a reforma urbana de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Durante o Brasil Império, ocorreram eventos militares marcantes. A Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, foi o maior conflito militar da América do Sul, envolvendo Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Essa guerra teve enorme impacto político e social, incluindo o fortalecimento do exército brasileiro e a valorização de líderes militares como o Duque de Caxias. Além disso, o Império enfrentou conflitos internos menores, como revoltas de escravos e disputas políticas entre provinciais e o governo central. O período também foi importante para a formação de símbolos nacionais. O hino nacional, a bandeira imperial, moedas, selos oficiais e prédios públicos começaram a consolidar a identidade brasileira. Na cultura, surgiram jornais e revistas influentes, além do fortalecimento da literatura, música e teatro. A moda e costumes da elite também eram influenciados por tendências europeias, com roupas elegantes, bailes e festas formais que marcavam a vida social. Falando em personagens importantes, além de Dom Pedro I e Dom Pedro II, a história do Império inclui figuras como José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido como Patriarca da Independência, que orientou Dom Pedro I na construção do Estado brasileiro. Também vale destacar Princesa Isabel, que assumiu a regência em momentos críticos e sancionou a Lei Áurea, e líderes regionais das revoltas, que mostram como diferentes regiões do Brasil buscavam autonomia e mudanças sociais. Mesmo com avanços,
Grande parte da população vivia em áreas rurais e enfrentava condições de vida difíceis. O país ainda era marcado pela desigualdade social, mas debates sobre cidadania, educação, liberdade de imprensa e participação política começaram a ganhar força, preparando o terreno para a futura república. O Brasil Império terminou em 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a república em um movimento que encerrou a monarquia. A partir daí, o Brasil passou a ter presidentes, eleições e uma nova organização política. Apesar disso, o legado do Império, incluindo a cultura, os símbolos nacionais e a memória histórica, menos ainda, é presente no nosso dia a dia. E aí, você já conhecia todos esses detalhes sobre o Brasil Império? Curiosidades sobre imperadores, guerras, revoltas, cultura e economia? Se gostou desse mergulho na história, deixe seu like, se inscreva no canal Curiosidades do Mundo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de fatos incríveis sobre o Brasil e o mundo.